Olá, pessoal do nono ano e da nona fase. Vamos para mais um dos nossos vídeos explicativos do conteúdo desta semana. Esta semana nós vamos falar sobre fatoração. Bom, fatorar é desfazer o que nós fizemos na semana passada, quando nós vimos produtos notáveis. Bom, a fatoração, a gente vai utilizar quando existir algum fator que se repete em todos os termos do polinômio. Como assim? Um fator que seja comum. Pode ser com letra, pode ser número, podem ser os dois, mas algo que apareça em todos os termos do polinômio. E aí, esse termo que está aparecendo em todos os termos do polinômio, nós vamos colocar na frente do parênteses. A gente chama de colocar em evidência. E dentro do parênteses, a gente vai colocar o resultado da divisão desse fator em comum com cada um dos termos do polinômio. A gente vai colocar na prática o que sobra, o que a gente não colocou para fora como fator comum, como nós não colocamos em evidência, nós vamos colocar dentro do parênteses. Vamos fazer um passo a passo para ficar simples demais para vocês, é só seguir. Primeira coisa sempre vai ser identificar se existe algum termo em comum a todos os elementos desse polinômio. Vocês vão olhar cada um dos termos do polinômio procurando algo em comum entre eles. Pode ser uma letra, um número ou os dois. Bom, nós vamos então colocar esses fatores comuns, que podem ser números ou letras, na frente dos parênteses, ou seja, nós vamos colocar em evidência. E depois, dentro do parênteses, nós vamos colocar o resultado da divisão entre o que a gente colocou em evidência e o que está fora do parênteses. Bom, exemplo. Qual é a forma fatorada do polinômio 12x mais 6y menos 9z? Você pode estar pensando, Bárbara, eles não têm nada em comum. As letras são 3 letras diferentes e os números também são diferentes. Mas os 3 números têm sim algo em comum. Os 3 números são múltiplos de 3. Então, o 3 divide todos os coeficientes e não tem nenhuma letra que se repete. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o 3 em evidência, o 3 fora do parênteses. E cada um dos termos nós vamos dividir por 3 e o resultado nós vamos colocar dentro do parênteses, desse jeito. 3 dividido por 12x. 3 dividido por 12, 4. O x a gente repete. 6y. 3 dividido por 6 dá 2. Y a gente repete. Menos 9z. 3. A gente vai dividir o 9z por 3. 9 dividido por 3, 3. Como está negativo, botamos o negativo. O z a gente repete. Então, 12x mais 6y menos 9z é a mesma coisa que 3, que multiplica 4x mais 2y menos 3z. Bom, um outro exemplo é essa fatoração do 2a ao quadrado b mais 3a ao cubo c menos a à quarta potência. Como vocês podem observar, 2, 3 e menos 1 não tem nenhum número que divide os 3 ao mesmo tempo, igual no outro exemplo. Então, nós já sabemos que esses números vão ter que ficar dentro do parênteses, porque não tem nada em comum entre eles. Vamos analisar as letras. A ao quadrado b, a ao cubo c e a à quarta. Bom, a única coisa que acontece nos três é a presença do termo a. Mas, como eu tenho a ao quadrado, a ao cubo e a à quarta, aqui ele aparece então 2 vezes, aqui 3 e aqui 4. Então, o que a gente faz? A gente coloca em evidência o que está com o menor expoente, o a ao quadrado, então vai ficar em evidência. Bom, para saber quem é que vai para dentro do parênteses, é como se eu estivesse fazendo uma divisão de cada um dos termos por a ao quadrado. Então, o primeiro termo, 2a ao quadrado b dividido por
a ao quadrado, é só subtrair os expoentes do a. Nesse caso, 2 menos 2 dá 0, o a desaparece. Então, para dentro do parênteses vai 2b. A 3a ao cubo c dividido por a ao quadrado, eu só subtraio os expoentes, o a vai ficar elevado a 1. Então, 3ac dentro do parênteses. E o último termo, a elevado a 4, dividido por a elevado a 2, a ao quadrado, eu só subtraio os expoentes e vai ficar a ao quadrado, que é quem vai para dentro do parênteses junto com o menos que o acompanha. Certo? Então, este polinômio na forma fatorada, ele fica a ao quadrado, que multiplica 2b mais 3ac menos a ao quadrado. Bom, é isso. Tem 2 listinhas sobre esse assunto para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.